Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas. Ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Depois disto eu ouvi nas visões noturnas e contemplei um 4º animal, apavorante e terrível e extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça puro como lã. E seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas com uma estação de tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todo o povo, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isso. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra, porém os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre e sempre. Então eu quis saber a verdade do 4º animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés, e dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou, e receberam o julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o 4º animal será o 4º reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos.
e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o rei, domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão após aquela que me apareceu no princípio. Eu vi em uma visão, e que veio a acontecer quando eu vi. Eu estava no palácio em Suzã, que fica na província de Elão, e eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto que o outro, e o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte, para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra, e não tocou o chão, e o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém ele o arremessou ao chão e pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por essa razão o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe dos exércitos, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém, ele me disse: entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, e com minha face em terra, porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação,
pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre, que está entre os seus olhos, é o primeiro rei. Ora, tenho sido quebrado enquanto 4 levantaram-se no lugar dele. 4 reinos se levantarão desta nação, porém não no poder deles. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, e ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração pela paz e destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem uso de mão. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para os últimos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz uma confissão e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade e nos portamos impiamente e nos rebelamos e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós, confusão de faces como neste dia, para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele. E não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o julgamento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele, e ele confirmou as suas palavras que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor, nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e trouxeste renome para ti, como neste dia, nós pecamos, nós nos portamos impiamente.
O Senhor conforte toda a tua justiça, suplico-te. Desvia a tua ira e a tua fúria da cidade de Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas nossas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz. Não retardes por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me, falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas, e rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos, e após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado.